brilho do Senhor para este lugar. Eu sinto a unção de Deus nesta igreja. Eu sou grato por mais um presente que eu estou recebendo, de chegar neste lugar, uma casa de oração, uma casa onde o Espírito Santo de Deus está nesta noite. Melhor é o fim das coisas que o princípio delas. Pelo que eu vou falar para vocês aqui em alguns minutos, eu não merecia nem ficar ali do lado de fora olhando os carros para ganhar uma moeda dos donos do carro. Porque, no meu entendimento humano, eu conheci a esposa de Ancleito no auge da minha arrogância, no auge da minha vaidade. E naquela época, ou nessa época de hoje aí do lado de fora, é tudo normal. Sabe, você ter muito, você esnobar, você estragar, você gastar com aquilo que não é pão, você beber, você ter 30 relógios, você ter meia dúzia, uma dúzia de carros novos, você ter 30 paletós, viajar o mundo e o seu vizinho passando fome, e o seu vizinho andando de coletivo, e no dia que piora para ele, ele bater na sua porta, e você vai dizer: não tenho tempo, não lhe conheço, não tenho obrigação. E veio a pior frase: não tenho nada com isso. Olha como Deus quer. Quando nós estávamos orando, eu disse: Senhor, faz de mim a tua vontade. E eu não ia falar nada do que eu estou falando, é porque o Espírito Santo está nesse lugar. E eu queria começar do final da minha palavra. Deus mandou dizer que Deus é espírito, importa os que adorem ou adorem em espírito e em verdade. Aqui não tem cadeira, aqui não tem papel, mesa, não tem uma caixa de som. Aqui está o Espírito do Senhor que quer renovar, quer fortalecer, diz assim: espera em mim, que eu sou eterno. Eu sou desde que você tenha nascido. E eu sou para onde você está voltando, para a casa do Senhor. Amém? A palavra de Deus diz assim, ó, Isaías 46, 8. Isaías 46. Oi. Eu gosto muito dessa palavra. Diz assim, Isaías 46, 8. Lembrai-vos disso e tende ânimo. Reconduziu ao coração, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o início e desde a antiguidade as coisas que ainda sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Amém? Eu estou impressionado, porque há alguns anos atrás, eu era menino. E quando eu era menino, corria como menino, brincava como menino, fazia como menino. Agora que eu virei homem, acabei com as coisas de menino. E eu morei numa casa com meu pai, 10 irmãos, 4 homens, 6 mulheres. Meu pai dizia assim: você vai ser oficial da aeronáutica, você vai ser militar, você vai ser uma autoridade, você tem que ter um emprego federal que dá garantias. Eu era menino, eu estou com 64 anos. E eu nunca fui oficial, eu não tenho emprego de garantia, eu não tenho emprego federais. Mas, no meio do caminho, ele me deu um violão. E ele não sabia que eu já sonhava com multidões. Onde eu andava, era multidão. Eu sonhava com gente na minha frente. Eu andava repleto de multidões. Eu chegava no colégio e eu via aquela multidão. E eu dizia assim: por que eu estou lá embaixo e não estou lá em cima? Porque a minha visão era de cima para ver todo mundo. E aí meu pai me deu um violão. E eu comecei a tocar esse violão.
Rapidamente, em menos de 3 meses, eu tocava 50 músicas. Então, eu fui superdotado. Então, eu descobri que a minha vocação era ser músico, era cantar, era tocar. E aí veio a alegria, né? Eu sendo convidado para tocar nos aniversários do meu vizinho, a festinha da escola, a festinha da minha rua, e de repente estava realizando aquilo que eu já via quando era menino. Eu via multidões na minha frente. Então eu entendi, eu vou ser músico profissional. E eu me lembro também que como Deus é tremendo, melhor é o fim das coisas do que o início delas. Eu pequenininho, 8 anos, inventei uma bateria de lata. E chamei os vizinhos junto com um amigo meu chamado Bob, que aí virou a banda, eu era conhecido como Marcílio, mas como criança eu era conhecido como Silo. Então inventamos a banda Bob Silo Som. Vê que imaginação. Tem até a música que eu não vou cantar, mas tem a música que a gente fez. Bob era o compositor e eu era o executor. Bob Silo Som tocou numa calçada, meus vizinhos tudo lá, aquela coisa de lata sem vida, mas para mim era um som, né? E aí, de repente, eu toquei esse violão, Bob passou a ser cantor. Nós trabalhamos 28 anos juntos. O Bob faleceu há 2 anos atrás, mas nós fizemos tudo juntos. Só que ele casou com uma esposa, eu casei com outra. Mas foi muito bom porque eu conheci, pastor, o que o senhor acabou de profetizar. Ah, amigos mais chegados do que irmão. O Bob era esse Dan Cleis, que para mim é um homem sábio, um homem simples, mas um homem forte, um homem inteligente, carismático, querido. É o nome que ela deu para você. Vai lá para a igreja do querido. É você e Elias para ela, viu? Mas sabe por que você é querido? Porque ela ama muito sua esposa. É doido, pô. É o querido, né? Então, assim, tem que ser querido para casar com uma joia, né? Como você, esposa. E aí, eu tocando esse violão, eu saí pelo mundo afora. O que é que meu pai fez? Me botou para fora de casa. Você nasceu para ser gente, não vai ser vagabundo e tal. E eu nem bebia, nem nada, mas eu gostava de cantar. E ele me botou para fora de casa. O que foi que aconteceu? Eu peguei meu violão debaixo de um braço, fui para a praia de Ponta Negra e vi assim um bar bonito, chamado Castanhola Bar. Eu disse, sabe por que não tem ninguém nesse bar? Aí eu menino, né, já meus 14 anos, e o dono disse, não tem, porque tem muitos concorrentes, porque não tem eu tocando. Bota eu para tocar aqui. E esse bar ficou lotado por um ano. Todo domingo eu arrastava multidão na praia de Ponta Negra, nesse Castelo Bar. Como só era eu e Bob, aí já trouxe um. Tem um que vocês vão até ficar admirados. Quem conhece Mário César, daquela televisão de programa policial? Mário César. Conhece? Mário César era percussionista da minha banda chamada Já Impacto do Samba, nessa praia de Ponta Negra. Mário César tocou comigo quase um ano, e eu fui tocando festa junina da escola, e eu fui tocando por ali, por acolá. Nesse lugar, eu conheci um diretor do Clube dos Caçadores do Bonfim, que me levou para tocar na Lagoa do Bonfim. Aí conheci o outro, que era diretor do Alecrim Clube, na estrada de Macaíba. E eu ficava Alecrim, Ponta Negra, Clube dos Caçadores, Alecrim, e meu pai irado. Como eu morava com ele, ele tomou o violão, me deu castigo, vai estudar. Eu estudei. Passei no concurso da aeronáutica de oficial da aeronáutica. Ou seja, eu estudava. Ou seja, eu não era ignorante. Passei. Quando eu fui ali para o Albatroz, para recolher os alunos aprovados, eu fui reprovado no exame de saúde. E cheguei em casa deprimido. Meu pai, eu cheguei bem assim, ó. Meu pai, rapaz, como foi? Eu disse, papai, eu fui reprovado no exame de saúde. Não, não se preocupe não. Você faz agora de sargento, que é mais fácil. Entra e faz carreira, vai ser oficial. Que luta. Eu fiz o concurso de sargento e passei. E no dia de embarcar, eu com esse trauma, né? Que eu queria ser oficial, segundo meu pai. Eu fui para o Albatroz fazer o exame lá de todo mundo no Clube Albatroz aqui na Praça Cívica. E quando eu cheguei lá para o pessoal entrar em forma,
eu peguei a mochilazinha, peguei ali, era a rua principal, peguei o ônibus, me escondi na Praia de Barretas 8 dias para não ser aprovado e ir para Guaratinguetá. Eu não tinha fundamento que eu ia ser militar. E quando eu voltei, meu pai não quis mais conversa comigo e disse: você agora é isso, você é aquilo. Eu tocando no Clube do Caçador, Clube do Bonfim, comprei a minha primeira Kombi. Meu pai começou a olhar a diferença assim: meu filho virou empresário. Como é que comprou uma Kombi tocando violão? Aí eu comprei a segunda Kombi. Meu pai disse: meu filho parece que é sabido. E foi aquela diferença. Mas nesse fogo cruzado, tinha uma mãe de joelho orando por mim. A minha mãe entrou numa igreja com 9 anos de idade e viajou de volta para casa há 2 anos, com 86 anos de idade. E me ensinou a estar aqui em pé, firme, que é para lá que nós vamos nos encontrar. E aí minha mãe orava e dizia: José, é fácil não, o menino estuda, o menino é inteligente, mas ele gosta desse violão, deixa ver o que vai dar nisso. E aí eu tive que estudar, porque eu morava com meu pai e tinha que não podia deixar de estudar. Eu tocava nos fins de semana e estudava meio de semana. Passei na Escola Técnica Federal Etiferne. Fui ser futuro mecânico da Petrobras. E eu tirava nota tudo boa, era 8, 10, 8, 10. Então eu não fiz concurso para a Petrobras, eu fui selecionado como os melhores alunos daquele ano, do ano 80, ou seja, no outro século passado. E eu fui selecionado quando cheguei na Petrobras, lá na Ribeira, o estágio da plataforma. Eu vi aquele negócio vibrando. Eu quero isso? Não, aqui é uma plataforma. Quando terminar vocês aprender tudo, a gente vai rebocar ela para o alto mar. Você passa 15 dias lá e 15 dias aqui. Eu digo, eu vou ficar dentro do mar, isolado. Eu disse, eu já tenho a minha namorada, não vou ficar longe da minha namorada. E eu fugi da plataforma para casa e cheguei na escola e disse assim: professor César, risque meu nome da lista. Ele disse: rapaz, o Brasil inteiro está lutando para entrar aqui com concurso, você foi selecionado. Eu disse: eu não nasci para viver em plataforma. E aí eu decidi naquele dia que eu nasci para viver num palco. E encarei o xodó como profissão. Conheci a minha eterna namorada numa escola, que era a escola de base do meu pai, que era militar. E aquela namoradinha, ficamos amigos, mas como eu passei para a escola técnica, ela ficou estudando em Parnamirim, e eu em Natal, 3 anos depois, eu fui tocar um comício, já tocando festas maiores. Aí quando eu vi aquela menininha assim com a bandeirinha, eu disse: vai para onde? Helena, que é minha esposa. Vou para casa, entra aqui. Eu já tinha um Maverick, olha o carro. Ela entrou, deu um cavalo de pau assim, irresponsável, né? Deu um cavalo de pau rodando e ela: segura aí, fui-me embora, deixei ela em casa. Fazem 42 anos que nós estamos casados. Mais 3 de namorado, 45. Eu acho bom demais que Deus faz tudo certinho no lugar, tá? Esse fez aniversário e trocou uma festa do céu, que é na igreja, pelo um grande aniversário em alguma pizzaria da vida, né? É homem sábio. E eu comecei a tocar minha vida, agora já com minha namorada me ajudando. Eu tocava e ela ficava lá vendendo ingresso na bilheteria. Coitada, sofreu muito. Porque era R$ 1.500 uma festa para dividir com 12, mais o carro, a gasolina, sobrava 200. Mas quem tem um sonho, os 200 é como se fosse 2 milhões. Sabe por quê? Os anos se passaram, eu vou pular porque eu quero chegar a pregar a palavra. Os anos se passaram, e eu comprei 6 carros novos, casa com piscina, 11 quartos, que foi onde ela botou a cozinha. Fui numa feira, foi numa feira do Centro de Convenções que eu vi a exposição da cozinha. Bom, era ela na Hermes da Fonseca, né? Aí ela fez um projeto tal, fez a minha cozinha. A minha esposa inventou de estudar fonoaudiologia, foi ser fonoaudióloga. Ela foi para a faculdade, eu fui para uma feira aqui no Centro de Convenções de imóveis, não sei o que, a Mostra Brasil, é isso. Aí eu disse: gostei dessa mesa, gostei desse quadro, mas se minha mulher não vê, não vai dar certo. Ela disse: o senhor quer comprar? Eu disse: eu montei uma casa com uma cozinha bonita da Florence, mas está tudo vazio. A casa nova que Helena construiu, né? Aliás, foi ela. O plano, é tudo ela.
Aí eu disse, eu vou encostar um caminhão baú cheio de imóveis. Eu vou botando lá. O que você gostar, fica. O que você não gostar, eu tiro. Montei a casa dos sonhos, né? Quando a minha mulher chegou, aí entrou na porta. Quando ela viu a casa, bateu de volta. Entrei na casa errada. Eu disse, é sua casa, Helena. E era assim que eu vivia, sabe? Não tinha limites, não tinha nada que me impedisse. O meu estímulo era aquela mulher que nas baixas estava comigo, nas altas estava comigo, nas doenças cuidando e tudo. Resultado, comecei a ganhar muito dinheiro, muito dinheiro com vaquejadas, fiz esse forró classe A, circo da folia, forró culturista, tudo foi o que criei com a Destaque Propaganda e comecei a ver dinheiro nos montes. Gastava dinheiro sem limite. Eu encontrava um amigo aqui, rapaz, está vendo não sei o que em São Paulo, vamos lá. Nunca comprei uma passagem por telefone, nem programada. Chegava no aeroporto, quero ir para São Paulo. Ah, mas é 5 mil, é 2 passagens. Vamos, Cleito. Ia, passava 5 dias em São Paulo, gastando, comendo, sempre embriagado. Esse aqui era o problema, bebia muito, sempre bêbado, e eu gastava mais do que ganhava. Aí eu contratei um contador muito importante, e ele disse, moço, o senhor tem que fazer um prolabore, você tem que ter um X fixo. E eu disse, não, a empresa não é minha? É, mas tudo tem que ter. Aí eu digo, quer ganhar quanto? Eu disse, eu quero ganhar um salário mínimo. Aí ele disse, não, você não consegue viver nem com 10, eu digo, um salário mínimo por dia. E eu passei vários anos ganhando um salário mínimo por dia. Cheguei a gastar 2 por dia, é verdade, porque eu era irresponsável. Mas eu tinha uma visão de dinheiro e nunca me apeguei com dinheiro, porque hoje eu não tenho salário nenhum por mês, imagina um por dia. E você vive de quê? Você acha que eu estou aqui por quê? Eu vivo de fé. E o Deus, dono do ouro e da prata, e ele falou em Jó, é dono de tudo, foi isso? Olha a profecia de Deus. Você vive de quê? Não vos preocupeis com o que é vez de vestir, nem com o que é vez de comer. E por que eu não passo por isso? Porque sua fé ainda está adormecida. Deus é espírito e importa os que o adorem em espírito e em verdade. O que é verdade? Ele é verdade. O mundo odeia a verdade. Essa que é a verdade. Deus é a verdade. Eu vi agora esse terremoto do Chile, né, da Venezuela. Por que não pararam a Copa do Mundo um dia para falar da Venezuela? Porque o mundo jaz no maligno. O mundo não é essa festa que está aí não, viu? A festa que vale é essa aqui, ó. Aqui existe uma festa real, porque nós estamos falando de verdade, de vida em abundância. Mas como eu cheguei aqui? Eu ganhando muito dinheiro, relógio Bulova de $1.200, eu tinha logo 4, sapato eu nunca contei, porque era mais de 50, e era 6 carros novos, Helena com Vectra novo do ano. O lançamento no Brasil era o Ômega CD, eu tinha um que o som só faltava sair pelo teto de muito som, e eu andava daqui para Recife, fazendo forró classe A de Recife, a 180 por hora, na pista que não era duplicada. Eu estou aqui porque Deus teve misericórdia de mim, e eu ganhando muito dinheiro. Um dia eu fui tocar em Curitiba. E eu disse, Helena, essa cidade é tão linda que eu quero morar aqui. Eu vou morar em Curitiba. Ela disse, Marcílio, nós somos de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Eu disse, Helena, Curitiba é uma cidade dos meus sonhos. Aí comecei a brigar com a Helena por causa desse choque, porque eu tocava muito pelo interior de Pernambuco, interior da Bahia, e parava, via dormir em Parnamirim. Eu disse, essa cidade é muito pequena. A minha cabeça estava longe, né? Chegou um amigo meu e disse assim, você briga muito com sua esposa, você já levou as suas filhas para a Disney? Eu tinha 2 filhas. Para a Disney? Onde é isso? A Disney World de Miami. Eu fui depressa aqui na Arituba. Como é que eu chego na Disney? Fui 4 vezes. Quando cheguei na Disney, eu virei menino. Só que ela, de tanto eu ir para a Disney, ela comprou um pacote escondido lá de mim, num cruzeiro, num navio. Eu entrei num transatlântico para ir para o México, Cuba, as ilhas de Key West, naquele navio 8 dias. O navio tinha 14 andares. Eu só queria viver dentro do cassino jogando. E ela fala inglês e espanhol e ia para o teatro. Aí todo mundo contando piada em inglês no teatro e eu calado assim, ó. Como é que eu vou entender uma piada em inglês?
Eu disse, Helena, que você faz isso comigo? Vou para o cassino. E no cruzeiro dos sonhos que todo mundo tem, eu estava brigado com minha esposa dentro do navio, jogando no cassino e ela dormindo na cabine sozinha. Mas de madrugada, uma das noites que eu estava embriagado nesse cassino, eu saí assim, com a mão cheia de ficha do cassino, parei na varanda do navio de 14 andares, vi aquele céu estrelado e disse, Senhor, eu tenho tudo que eu quero, tudo que eu boto a mão dá certo, tudo que eu quero eu consigo. Eu tenho a mulher dos meus sonhos, está dentro de uma cabine, dormindo com raiva de mim. O que é que eu estou fazendo aqui? O que eu faço para preencher o vazio do meu coração? Porque nada preenche. Deus não disse nada, mas certamente ele fez assim, ó. Anotei. E eu saí para dentro desse navio, acordei, vomitando, tinha bebido muito, fomos para um médico lá dentro do navio, aquele navio balançando e tal, e chegamos no México e eu voltei para cá. Quando eu cheguei no Central Park, que era o segundo a surpresa de Helena, fui passear em Nova York, passeando no Central Park, aluguei aquelas carroças que parecem negócio de rainha, né? Sentado lá, e eu com a ressaca de que tinha bebido demais. E eu disse, Helena, nós estamos no Central Park. Eu vou morar nessa cidade. Você está doido? Não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou aliviar. Helena, eu vou trazer o xodó para tocar aqui. Rapaz, tira esse xodó da sua cabeça, pelo menos nas férias. Ou seja, tudo na minha vida era o xodó. Tudo na minha vida era o quê? Presta atenção, porque esse xodó vai dar o que falar, viu? E aí, eu no Central Park, eu vou trazer o xodó para tocar nessa cidade. Quando eu chego aqui no Brasil, um camarada aqui da Marisol disse assim, ei, vai ter as Olimpíadas de Atlanta, a Arituba está montando um grupo para levar muitos jovens para as Olimpíadas de Atlanta. Vai eu e 17 empregados, vai um xodó todinho. 6 meses depois eu desci em Atlanta, nos Estados Unidos, com todos os empregados, Helena e as duas filhas já tinham nascido a terceira, que é Ellen, não podia ir, que era bebê, ficou com as empregadas e o segurança da minha casa, e fomos para as Olimpíadas de Atlanta. Fiz 12 shows pela Flórida. Palm Beach, Key West, Fort Lauderdale, Miami, Orlando, as cidades tocando, multidão, os brasileiros com saudade do Brasil, e eu enchendo os sacos de dólar lá. Bora, e vamos, e tal. Gente, onde eu cheguei, eu disse assim, aí eu não tinha Deus, então não agradecia ninguém. Era comemorar, bebendo, gastando. Quando eu cheguei no aeroporto de Fort Lauderdale, na hora de voltar, aí ligaram lá e a mulher, do speak English? Não, speak English não. O que foi que houve? Está todo mundo ligando para você aí, que vocês saíram do hotel. Eu digo, como? Eu comprei tudo adiantado, eu paguei uma montanha de dólar adiantado. O que foi? Vocês esqueceram os instrumentos. Eu digo, que instrumento? Os instrumentos da banda. Mentira, sabe o que eu fiz? Comprei tudo novo em Nova York. Deixei as guitarras debaixo das cadeiras, das mesas, das camas do hotel. Larguei um teclado dentro do banheiro. Vê como minha cabeça era de gente irresponsável. Mas eu tinha uma visão lá em cima, na minha cabeça. Então vamos repetir o nosso versículo da nossa reunião. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Cheguei no Brasil, eu estava estourado aqui na mídia sem saber que o Rô Medeiros, da 96, começou a ligar para todo mundo. O Xodó é sucesso na Disney e tal. E eu fui divulgado por tudo que é canto por causa dessa propaganda. A Bandeirante de Recife me chamou para me tocar o Natal deles, interno da Bandeirantes. Eu fui tocar todo mundo de branco num Réveillon chiquérrimo lá na Bandeirantes em Recife. Nesse Réveillon estava Luciano do Vale. Luciano do Vale, rapaz, eu gostei mais de você. Aí você vai dizer que o pessoal gosta, conversa comigo e gosta. Luciano do Vale disse, vou trazer você para o Verão Vivo da Band, que a gente faz na Praia de Boa Viagem todo ano. E eu toquei os 2 Verão Vivos para todo o Brasil. Aí a Hebe me viu, mandou me chamar, eu fui para o programa da Hebe. É bom que tudo que eu falo tem foto, mas aqui eu não trouxe, porque eu não ia falar isso, Deus mudou tudo, né? Por causa do amigo mais chegado do que o irmão. E aí eu fui para o programa da Hebe e comecei a conhecer. Assim, aí estava no voo de Maringá para São Paulo, já tocando ali pelo sul, beirando ali São José do Rio Preto, Presidente Prudente tocando em rodeio, né? Comecei a tocar em São Paulo, fui deixando o Nordeste mais de lado.
E aí, dentro do avião, começou um corre-corre. Eu digo, está vendo esse avião? Eu disse, o Ratinho está a bordo. O Ratinho do programa, eu vou atrás dele. Ratinho, eu sou vacilo, rapaz. E tal, peguei meu álbum de foto, que não era assim, tablet, né? Aí, mostrando as fotos para o Ratinho, ele disse, você vai tocar no meu programa se você me fizer um favor. Qual é? Paulo Lima é o homem mais rico de São José, de Presidente Prudente. Eu quero dar um show da sua banda para ele. Eu disse, ainda traga um trio elétrico. Fui tocar para Paulo Lima, um homem rico, milionário, dono de Liechete, de aluguel de jatinho, de faculdade, da Rede Globo, de lá e tudo. E gostou de mim e disse, quanto é um show? Eu assim, era 20 mil, eu disse assim, 200, eles querem 2 shows. Aí, tudo de locadora, dando cavalo de pau de Maringá para São Paulo, aquela. Passei meses fora. E fiquei empolgado, disse, Helena, quer saber de uma coisa? Eu vou montar agora a minha casa em Curitiba e de lá eu vou invadir o Brasil, porque meu alvo era fazer Faustão e o Jô Soares. O homem traça seus planos, mas Deus. Eu fui para Curitiba, contratei aquelas trigêmeas de uma novela que tinha na época aí. Quem me falar das trigêmeas? Era a novela da Globo. E o André Mocotó, aqui do Carnatal, era meu garoto de propaganda. Não pude ir para o lançamento do meu CD em Curitiba. Eu levei as trigêmeas, a Helena e só ela, a pequenininha, que já estava assim, adolescente. Fui tocar em Curitiba, fechei a maior casa de show lá no Estação, Shopping Estação, para 200 convidados. Eu estava esnobando dinheiro para poder eu ser achado pela Rede Globo. Essa era a tática, né? Quando eu cheguei no aeroporto, eu peguei meu maior calo, que ainda bem que eu recuperei. Foi a Helena. Quando ela chegou no aeroporto, disse, você está louco? Você não conhece ninguém nessa cidade. Eu não quero ver nem esse show, vou embora para casa. Marcílio, você pirou. Eu disse, Helena, vou falar um negócio que eu nunca teria te falado, mas a verdade de Cristo tem que ser dita. As boas e as más, né? Helena, vá para Natal. Eu tenho 14 imóveis. Eu tenho 6 carros. Eu tenho uma poupança do Brasil Prévio que você vai se deitar numa rede. Por 40, 50 anos não precisa trabalhar. É no seu nome o Brasil Prévio. Eu tenho o meu Brasil Prévio. As poupanças privadas que eu tinha há 30, 40 anos atrás. Arranje um moço decente para você casar, porque eu não sou essa pessoa. E eu abandonei a Helena em Curitiba e ela pegou o avião e disse, e eu vou me embora mesmo, e foi. A sorte foi que ela não arrumou outro moço decente. A minha sorte. Sabe por quê? A partir deste dia, sabe aquele Deus que eu disse, eu quero preencher o vazio do meu coração. A partir desse dia, eu fiz uma festa de aniversário na minha casa, antes de ir embora, e convidei muita gente, prefeito, deputados, a região aqui, veio empresários de Recife, todo mundo, fiz uma grande festa. Quando começou a minha festa lá em casa, naquela casa que você botou a cozinha, começou uma confusão na porta da minha casa. Que confusão é essa? Disse, tem um amigo seu de infância que quer lhe dar um abraço, mas não foi convidado. Deixa ele entrar, rapaz. Ele entrou, meu amigo, me deu um abraço. Ele entrou assim com a caixa, como que fosse uma camisa. E me deu a caixa, eu botei lá, aí eu vi que ali dentro era uma camisa. Eu disse, nunca eu vou usar essa camisa, que ele comprou ali no Alecrim, né? E as minhas camisas eram do México, de Nova York, era de sei de onde, era de Buenos Aires. Eu era arrogante. Aquele Marcílio que eu estou falando, não é esse aqui não, viu? Porque já tem gente quando tipo assim, que homem chato. E eu fiquei na festa lá, quando foi de madrugada, 1 hora da manhã, eu disse, cadê meu amigo de infância? Eu quero conversar um pouquinho com eles. Ele foi embora, disse que aqui só tem descrente, ele é crente, não tem clima para ele ficar aqui não. E quem mandou um crente entrar na festa de um descrente? De aniversário, o forró tocando, todo mundo descendo, o prefeito bebo, o juiz também, o delegado, todo mundo lá no quintal da minha casa, lá na beira da piscina. Bom, quando foi de madrugada, eu comecei a abrir os presentes, muitos sapato importado, relógio bom, roupa bacana. Quando eu abri a camisa do meu amigo de infância, pensando que era uma camisa, era uma Bíblia. Me deu a Bíblia que eu sempre dizia, essa Bíblia aqui, mas essa aqui não é mais não, porque a minha, na pandemia, eu perdi. E eu fiz assim, ó. Rapaz, esse cara tá louco. Me deu uma Bíblia. E eu fiquei com a raiva, pastor. Pense num mirado.
Mas os planos de Deus é diferente. Os meus pensamentos são mais altos que os seus. E eu fiz assim, ó. Rapaz, não tem nenhuma foto, não é como a revista Veja, só tem letra e é preto e branco. Como é que eu era me dar um negócio desse, rapaz? É o brabo. E ao fazer assim, eu tive um susto. Nó! Olha o que tem aqui. Eu tive um susto ao abrir a Bíblia e parar uma página. Como se chama o segundo livro da Bíblia? Como? Eu lia Exodó. Deus começou a trabalhar na eternidade. Como eu sou louco pelo Xodó, eu disse, Xodó, eu não lia Êxodo, Xodó é com XODO, quem foi que escreveu isso? Aí um músico, assim, um músico mais ignorante que eu disse assim, foi um tal de Moisés. E aí eu vou começar a falar da minha conversão. Porque melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Fui ler a Bíblia pensando que era o Xodó lendo o livro do Êxodo. Eu vou ler. Olhe, com Deus não se brinca. Porque lá no livro do Êxodo, quando eu abri, e Moisés, aquela história toda que matou o Egito, enterrou na areia e fugiu para o deserto. Eu estou lendo, mas só cheguei até o capítulo 3, que diz assim: eu vou pular, melhor o fim das coisas. Eu, quando cheguei em Jerusalém, a primeira coisa que eu procurei foi uma sarça seca, para me ver se ela queimava, igual Moisés estava olhando. A sarça ardente. Então, Moisés olhando para aquela sarça, e a sarça não se queimava, e ele se aproximou daquele arbusto, né, que está assim na Bíblia. E aquela voz fez: Moisés, tira a sandália dos teus pés, que o lugar que tu estás é o lugar santo. E eu admirado, como queima, como se queima e não acaba. Com Deus é tudo o contrário, né? É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Eu olhando para cá, aí Moisés perguntou: quem é o Senhor? Para mim dizer ao faraó quem é o Senhor? Ele disse: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Para você, Deus está mandando dizer: eu sou o que você precisa. Eu sou a resposta que você pergunta todo dia. Eu sou o alento do teu coração. Eu sou a paz que o mundo não pode dar. Eu sou o sustento do respirar da tua vida. E eu comecei a dizer: ele está falando comigo? Porque tudo isso era eu era perturbado, eu era embriagado, eu era adúltero, eu era irresponsável, eu sabia ganhar dinheiro, fora isso, tudo era errado. Eu deixei a Helena em Curitiba, ou a Helena vai embora, eu fiquei morando em Curitiba. Eu fui para os Estados Unidos e era muitas farras, teve canto que a banda foi convidada a se retirar porque não tinha comportamento, a gente tudo cheio de dólar, bebendo, e era aquela fusaca, ó, estão convidados a se retirar. Era assim, mas o dinheiro pode ir tudo nesse mundo, né? Como está aí esse governo fazendo o que faz. Tira o dinheiro que acaba todo mundo pede demissão. Ou então tira o salário. Não, trabalho voluntário é outra questão. E aí, eu lendo aquilo, eu sou o Deus de teus pais. Nossa! Aí depois eu fui conhecer a Bíblia, que eu me formei em teologia, né? Fiz bacharel em teologia e fui pesquisar e fui atrás e conheci pastor Elinaldo e fiquei devorando o livro. O que eu li em um ano que eu conheci a Cristo, eu não li nos meus 38 de idade que eu tinha quando aconteceu isso. Porque era muito real para mim. Eu sou o que sou. Eu sou me enviou a voz. Eu estou aqui porque o eu sou mandou eu vir aqui através de Dan Cleito.
o eu sou te diz: acalma teu coração, espera em mim, confia e eu farei a tua vontade. O que foi que nós lemos em Isaías? Eu sou o Deus de ontem, de hoje, de eternamente. E farei toda a minha vontade. Nada vai mudar nesse mundo, nem está mudando, sem cumprir a vontade do Senhor. E eu fiquei lendo, mas aí eu fui lendo meio sem entender, sabe? E aí gerou não sei o quê, e Arão não sei de quem, e eu sem entender. Mas eu parei até lá no 23 que diz assim: as festas dos pães asmos, as festas da colheita, as festas das primícias. É xodó mesmo que está falando em festa. E parei nessa festa. Fechei esse livro, fui tocar em Curitiba, uma turnê de 4 meses que eu programei em São Paulo, Paraná, Minas Gerais. Saí daqui, ganhei muito dinheiro quando cheguei dos Estados Unidos, fiz um trio elétrico com a Destaque Propaganda para esse carnaval maldito que eu trabalhei 5 anos, mas aí ganhava dinheiro agora é de sacola, porque era 3.000, 2.000 sócios, cada bloco que eu fazia, cada fim de semana, não era mais show de palco, era show de rua. Aí eu me lembrei quando eu era menino, eu via multidões na minha frente, multidão, 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 multidão. Ou seja, eu era a promessa de Deus, mas a multidão não era aquela. A multidão é essa aqui, ó. E aí eu fui tocar Presidente Prudente, cancelado, chuva. Fui tocar Presidente Epitácio, Presidente cancelado, cancelado, cancelado. Fui para Curitiba, uma frente fria, com Deus não se brinca. Uma frente fria veio da Argentina, 5, 4 graus, não sai ninguém dentro de casa para ver Xodó tocar em canto nenhum. E eu aluguei uma, aí ainda não, o dinheiro pode, né? Aluguei uma casa com piscina, com salão de jogos, com tudo. Aí o cara disse, naquela época não tem esse BNB, né, que tem hoje. Quanto é? O cara disse 15 mil, eu disse, está aqui o cheque Banco Brasil Ouro, pode tirar. Fiquei dentro dessa casa, só fiquei menos de um mês. Porque quando completou 20 dias, o cara chegou lá de volta e disse assim, está aqui seu cheque, desocupe minha casa. É muita farra, os vizinhos estão dizendo que não dormem. Uma cidade como Curitiba, que é todo mundo bem comedido, muito silêncio, né? E eu fui gastando, de onde se tira e não se coloca, o que acontece? Se acaba. 4 meses depois eu ligo para a Helena. 4 meses depois? É um irresponsável. Helena, lembrou da gente? Você já sabe o telefone? Naquela época a gente decorava o telefone, porque não era digital, né? Eu sei do número. Vá no Banco do Brasil e pega aí 40 cheques para mim, bota aí no Sedex, ou sei lá, pelo fax, não sei como era na época. Eu alisei, não tenho mais, estou empenhando as guitarras nos cantos para comprar pão, areia, não sei o quê. Ela disse, tem que vir aqui renovar seu contrato, o cheque especial que venceu. Você tem que vir aqui. Eu disse, eu prefiro morrer aqui em Curitiba do que ir aí. Ver se eu era modesto. E aí comecei a sofrer. Encontrei, do nada, que o diabo bota cilada para todo canto, e no universo ele está espalhado. Encontrei um amigo de infância, diretor de um banco chamado Boa Vista. Rapaz, você está em Maringá. Estou aqui. Aonde? Empenhado no apartamento de um amigo meu. Com 17 músicos e bailarinos e tudo, e motorista. Ele disse, e o trio elétrico? Está aqui no tal de Paraná Cabines. Vou contratar. Pagou assim, uma oferta assim de o dobro, era dinheiro de banco, como tem esse de hoje, que dinheiro é tudo estragado, né? Vá amanhã no banco que eu vou lhe dar logo 50% adiantado para você levantar, é o que você está dizendo para mim. Estou passando uma dificuldade aqui, porque foi o show tudo cancelado e tal. Eu não passei dificuldade para ele, né? Tem aquela postura. Não é só eu estou aqui disponível em Maringá e tal. Aí eles, vá amanhã no banco, vou lhe dar logo 50 mil. Tá certo. De noite, no apartamento, que era assim, carpete dessa cor aqui, ó, dormi muito no chão, viu, disso aqui. Dessa cor aqui. Todo mundo jogando baralho, bebendo, uma fumaceira de cigarro dentro do apartamento, todo mundo fumando. Eu, na ansiedade de pegar o dinheiro do banco, comecei a abrir minhas bolsas, minhas coisas, e descobri que eu tinha levado a minha Bíblia junto, que nunca tinha lido. Aí fui para um cantinho assim, que eu já estava querendo dinheiro para comprar comida, porque a situação estava muito difícil.
Fui para um cantinho assim na minha casa, aí fiz assim, ó. Esse xodó não quero ler mais não, que eu não entendo nada. Aí eu fazendo assim, ó. Deus é sábio. Mateus, amado de Deus. Que nome bonito. Se um dia tiver filho de homem, eu vou ter Mateus. Só tenho filho, eu nunca tive homem. Fui ler o livro de Mateus. Só fui até o capítulo 6, que diz assim: olhai para os pássaros que não plantam, nem ceifam, nem juntam em celeiros, e Deus cuida deles. Não andeis cuidadosos com o que é a vez de vestir, nem com o que é a vez de comer. Quando eu vi isso, eu disse: meu Deus, e eu estou aqui sem dinheiro, com toda inteligência, uma carreta de 2 milhões de reais, uma turnê pela Flórida que eu tinha saco de dólar, 14 casas em Parnamirim, um cheque do Banco do Brasil sem limite. Estou passando necessidade. Olhai para os pássaros. Deus não quis saber disso, não. Ele fez assim: menino, olhe para os pássaros, que não planta, nem ceifa, nem junta em celeiros, e eu cuido deles. Nessa conversinha, amanheceu o dia, eu vi o dia clarear, corri para o banco buscar o dinheiro. Fui para o banco que eu morava assim, a uns 2 ou 3 quilômetros do lugar que eu morava, mas o desespero é tão grande que eu fui a pé mesmo. Vou aproveitar para fazer exercício, né? A necessidade ensina. Eu cheguei no banco, 6 graus de temperatura, eu com 3 roupas, uma touca. Aí a mulher fez assim: moço do norte, sai daí, você não aguenta esse frio. Aí o vigia, com pena de mim, abriu a porta de vidro, eu passei por lá de dentro, já mais quentinho. Aí tirei a touca, ele disse: é o rapaz do trio elétrico, sou. O que você está fazendo tão cedo na porta do banco? Eu vim me encontrar com o gerente para buscar um dinheiro. Ele disse: ah, você não sabia? Ele foi de madrugada para uma viagem de urgência no Rio de Janeiro. Deus é sábio. E o meu dinheiro? Ele disse: o banco só recebe, o banco não paga ninguém. Meu Deus, ele disse: para o senhor não perder a viagem, toma um cafezinho ali, está muito frio. Eu tomei assim quase meia garrafa, café quente. E eu saí desgostoso, sabe? Deprimido. Saí andando, quase 3 quilômetros, um frio, aquela coisa cinzenta. Mas quando eu cheguei numa praça, aqueles passarinhos cantando, fazendo festa, eu disse: como pode? Não tem nem casaco. Não usa casaco, não usa touca. Aí, olha a voz de Deus: olhai para os pássaros que não plantam, nem ceifam, nem celeiros. E Deus cuida deles. E eu olhando para aqueles passarinhos, eu disse: aí eu tive que me render, né? Senhor, os passarinhos estão no maior banquete, deve ter tomado um café da manhã. Eu estou numa situação mal. Mas não tinha jeito, porque olhei para os pássaros e Deus olhou e disse assim: Deus não vai dizer isso, mas não disse nada. O que eu ia dizer uma história, para Deus é uma afronta. Te vira, Deus não faz isso. E eu saí, ó, fui-me embora. Quando eu cheguei no meu apartamento, que eu morava no 7º andar desse prédio emprestado, subindo no elevador, escutei uns gritos, azar, eu disse: meu Deus, os músicos acordou com tanta da fome, depois de beber a noite toda, que a gente vai ser expulso desse lugar. Quando eu abri o elevador, estava assim, várias caixas, colchão, comida. Eu disse: que comida é essa, gente? Aí Marcílio chegou, fizeram uma roda assim. Eu digo: gente, eu fui atrás de um dinheiro para comprar comida. Que tanta comida é essa? Caixa de arroz, caixa de feijão, sei o que de óleo, sei o que. Que comida é essa? Veio uma tal de uma igreja, uma tal de comissão de visita de uma igreja, que soube que tinha uns moços aqui do Nordeste passando necessidade. E trouxeram essas comidas, inclusive mais de 20 edredom que vai cair, a frente fria vai cair de 0 grau. Eu fiquei assustado com o tamanho de quantidade de... E pela atitude naquela hora, olhai para os pássaros. Que Deus cuida. Olhai para os pássaros que Deus sustenta. Por que andeis preocupado com o que em vez de vestir ou comer? O meu relógio pullover já estava tudo empenhado na rua para comprar as coisas que eu fazia 4 meses que eu estava lá. E eu disse: gente, eu agora tenho que ser inteligente, pelo menos racional. Vamos fazer aqui um agradecimento, porque esse Deus que mandou essas comida
falou comigo através dos passarinhos agora há pouco, orei para os pássaros. E aí nós fizemos uma oração sem saber orar, que para mim a oração era só assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Não sabia orar nada. Isso que eu aprendi decorado, né, como todo mundo faz, que é aquela ladainha, mas que é a oração que o Pai nosso nos ensinou. E eu fiquei lá, eu sei que 15 dias depois, o empresário já ouvindo a voz de Deus: Deus, como é que eu saio dessa? Ele disse: fala com aquele homem. Falar o quê? Vai que eu falo por ti. Eu disse: estou ficando doido, mas eu vou escutar essa voz que ele está me ensinando. Vai, eu fui. Falei com o empresário, fiz a maior show que Maringá já viu, que lotou, não cabia o povo, e ele me deu assim uma caixa de dinheiro. Eu comprei 11 passagens por músico, deixei o resto para vir embora no trio, paguei tudo que tinha na cidade e cheguei em Natal depois de quase 5 meses. A minha casa toda cheia de lodo, porta que não abria, porta que não fechava. Aí eu entrei, o cachorro quando viu já me rasgou em cima, que era o Rottweiler que eu criava, que eu não via esses meses todos, chorando o Rottweiler, disse: esse é amigo mesmo, né, rapaz, não esquece. Aí, Helena, ela fez assim, ó, já voltou? Aí eu com medo que tivesse já outro morando lá. Ela disse: Marcília, as bichinhas estão na escola, todo dia perguntam por você, rapaz, você nunca... Você não liga nem para as bichinhas, rapaz. Se eu voltei, Helena, porque Deus me trouxe de volta. E aí, quando a minha filha chegou da escolinha: papai, que bom que o senhor chegou. Ah, quanto tempo pular aquela farra, jogada no chão, chororô e tudo. Ela disse: que bom que você chegou, porque vai ter um congresso aí, de jovem, e eu vou ser a solista, eu vou tocar no congresso. Tocar o quê, minha filha? Pai, eu toco violino. E minha irmã Anne toca violoncelo na orquestra sinfônica da igreja. Vê que pai responsável. Aí eu com culpa no coração, eu vou. Só que eu tinha um cabelão todo grandão, parecia aquele Black Power, não sei o quê. Usava brinco, né? Aí fui para a igreja, que era na semana, na sexta-feira lá. Quando eu cheguei, uma multidão na porta. Ó, não cabe nenhum povo da igreja, vai caber. Ó, tem umas cadeiras para os convidados lá na frente, o senhor é convidado. Eu, na vantagem, entrei. Aí entrei num corredor assim como esse, todo assim, sabe? Parecia que era nada. Quando eu cheguei na frente, bem assim na frente, aquele monte de cadeira branca, tudo ocupada. Aí eu dei bravo com a moça que me trouxe a recepcionista. Tem de ser responsável, menina. Ó, o povo tudo olhando para mim aqui, ó. Eu sou Marcílio de Xodó. Disse: que coisa, que é isso? E eu vou embora daqui. Tem uma porta sempre, ainda bem que toda a igreja tem uma porta de lado. Eu fui saindo pela porta de lado para fugir. Não quero ficar aqui mais não. Aí Helena foi, já tinha entrado com ela pequenininha, sentou-se lá, e as outras duas estavam lá atrás, se preparando para entrar para o concerto, né? Quando eu vou saindo, uma vovozinha de cabelo branco, assim como a senhora, disse: moço, moço do brinco, do cabelo grande. Aí eu digo: senta aqui no meu lugar, no coral. Eu digo: vovó, não está vendo que eu vou sentar e a vovó vai ficar em pé? Isso não é questão de aceitar, é que eu sou salva e você não é. Pega. Tem algum visitante aqui? Você tem que ser salvo. E eu, humilhado ou humildemente, ignorantemente falando, fui lá, sentei, apertado naquele coral. Era um homem do lado, o outro do outro era o lado dos homens, né? E a vovó contou no mesmo cantinho dela, sentou-se lá. O senta aqui era atrás dela, eu sentei. E não podia nem mexer, se tirasse o pé não botava mais, tanto apertado que a alegria estava. Aí começou a cantar um tal de Marco Aurélio. Como eu sou músico, Marco Aurélio cantando Vou voar nas ondas da... Eu disse: que homem para cantar é esse? Se fosse empresário dele, eu era rico. Só pensava em dinheiro. Aí disse: ele não sabe nem o que canta, porque a igreja não cobra ingresso e ele está cantando de graça. Eu digo: meu Deus, que coisa. Aí o irmão faz assim: aleluia. Aí eu disse assim: ele não entendeu o que eu falei, não. Eu disse assim: glória a Deus. Eu não tinha papo dentro dessa igreja, não sabia conversar, aleluia, glória a Deus. Nunca tinha falado isso, eu só conhecia 3 capítulos de Êxodo e olhar para os pássaros. Fiquei lá,
pastor disse, vai, foi isso que aconteceu lá no Rio de Janeiro, né? Doutor querido, lindo Elias. Lá no Rio de Janeiro, quando assim, aí o pastor ele disse assim, vai falar o pregador que veio do Rio de Janeiro, Niterói, Roberto Gomes. Aí eu disse assim para os irmãos também, é mentira desse pastor, no Rio de Janeiro tem crente não. Eu só vim falar, como é que eu vou dizer que, como era as igrejas do Rio de Janeiro? Aí entrou assim um rapazinho escurinho, assim, baixinho, que era o pregador. Ele entrou assim, se balançando. Aí disse, pastor, eu vou fazer diferente hoje aqui, tá? Eu vou fazer diferente que Deus está me incomodando. Aí folgou assim a gravata dele, está me sufocando, ele falando e andando. Dá licença aqui. Aí eu disse para o irmão lá, ele vai embora. Aí ele, dá licença, dá licença. Eu não sabia que ele estava, era me procurando, que o Espírito Santo mostrou. E ele fez, dá licença aqui, dá licença aqui. E a igreja, 2.000 pessoas, né? Dá licença, dá licença. Eu não sei como você chegou aqui, disse o pregador, mas o Espírito Santo de Deus que está em mim manda te dizer que ao saíres pelaquela porta, nunca mais serás o mesmo. Eu fiquei cego e mudo naquele lugar. Cara, fiquei quieto, abri os olhos, quase 1h30 depois. A minha mãe agarrada comigo, meu filho. Eu passei a vida inteira orando por esse dia. A minha filha do violino soltou o violino e agarrou e disse, papai, painho, eu vivo sozinho nessa igreja, todo mundo pensa que eu não tenho pai. E eu disse assim, eu queria ir, mas as minhas pernas virou pedras. O diabo que andou até a última hora no altar, pastor. As minhas pernas virou pedras. Aí igual esse caninho aqui, ó. Aí o irmão Chechel, que era um músico, tocou comigo muitos anos, assim, corre para os braços do Senhor, acaba com isso. Eu larguei o pé no chão, que eu vi que meu pé descolou. Eu levei banco, cadeira, o que tinha pela frente, e disse, agora eu aceitei esse Jesus. E o pastor disse assim, Marcílio do Xodó, agora é Marcílio de Jesus. Até hoje eu sirvo a esse Deus poderoso. E aí veio as críticas, né? Os prefeitos, mais de 50 que eu tinha catalogado. Você está doido a fazer igreja? Já deu dízimo pastor? Eu disse, eu encontrei o vazio do meu coração. O que eu juntei em 20 anos, eu perdi em 6 meses. Me tomaram tudo. Foi embora os carros, de 14 imóveis, só fiquei com 4, tomaram tudo. Justiça do Trabalho irado. Eu me lembro que numa das audiências que eu fui, eu disse, doutor, fulano de tal, Marcos Céu, Raio que Parta, que era o nome dele lá. Eu disse, eu não tenho mais o que gastar não, eu paguei tudo que eu tinha esse povo, e eu paguei, está aqui o recibo. Ele pegou assim meus 26 recibos, todo mundo pago, assinado, amassou, jogou dentro de um balde assim, você fez acordo fora da justiça, você burlou, aí vai pagar de novo. Aí cobraram o dobro do que eu já tinha pago. E aí foi-se embora as casas, foi-se embora os carros, eu corri para o meu Brasil Prévio, que eu tinha dinheiro para me ligar numa rede de 70 anos, tinha zero saldo. Eles raparam a minha conta. Aí eu me vi que agora, olhar para quem? Olhar para Deus, e é por isso que eu estou de pé. E é por isso que eu cheguei aqui. O Senhor não deixa os seus, o Senhor conhece os que são seus. E aquele que professa o nome de Cristo, afaste da iniquidade. E assim, eu, com a alegria do meu coração, tudo dando errado para o mundo. E eu feliz, eu conheço a Jesus, aleluia, glória a Deus. E fui estudar teologia, e fui estudar a Bíblia, e saí, sabe, devorando tudo. E com esse testemunho, eu já rodei 17 países. E com esse testemunho, o Elias me deu a honra de estar na Barra da Tijuca no próximo dia 15 de julho. Eu vou falar para vários empresários de uma maneira bem resumida, por causa do espaço e o tempo, mas que o xodó de Jesus está vivo e pregando e salvando vidas. Eu fui pregar pela terceira vez em Miami, lá no estado de Boston, e quando eu cheguei lá, uma moça eu fui sorteado para ficar numa casa. E a moça da casa que me sorteou tinha perdido um filho. E a minha esposa agarrou com ela, orou, profetizou, disse, olha, Deus vai te dar mais filhos e tal e tal. Quando eu voltei no outro ano para pregar, a moça tinha já tido um novo bebê. E ela disse, eu não posso deixar de hospedar o missionário, profeta
a dona Helena e Marcílio. E eu fui. Quando chegou, a gente fez um café e tal, de madrugada, assim, 5 da manhã, que eles trabalham, né? O carro ia me buscar, ela disse, eu tenho um presente guardado, que faz 4 anos guardado no meu guarda-roupa, e quando eu levantei hoje, o Espírito Santo disse assim, aquele presente que você tem guardado é para esse casal que está aí na sua sala para tomar café. Era eu e Helena. Aí ela contou essa história para mim, olha, eu tenho uma coisa guardada ali, as 7 chaves, que Deus me deu, e um dia ele ia mostrar para quem ia entregar. Aí eu disse, mas meu Deus, e quem é? Ele disse, você e Helena. Deus é Deus, viu? Com Deus não se brinca. Isaías 6, 61, 6. Ela chegou perto de mim, irmão, mas quando ela chegou com a caixa, assim, de madeira, aí o marido botou numa mesa, ela abriu, puxou uma Bíblia dentro dessa caixa, disse, nossa, que mistério. Disse, eu tenho um presente que Deus disse que era para dar a alguém, e hoje no coração disse que é vocês. Aí entregou. Isaías 61, 6, diz assim, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis das riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Por vossa dupla vergonha e afronta, que eu estava passando, que não era mais de xodó, exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Olha, o xodó, que era uma máquina de fazer dinheiro, que gerava muito emprego, gerava muita renda, virou fumaça. Mas a fidelidade do Senhor está viva na minha vida, no propósito da minha vida. Quer dizer assim, esse xodó vai dizer para todo lugar no mundo, Jesus é meu xodó. Tem uma coisa que eu não posso deixar de dizer aqui. Eu fui tocar minha última evento de rua para Jesus, chamado Marcha para Jesus, que eu perdi tudo, mas fiquei com meu trio. Aí meu trio, eu conheci Magno Malta na Adonep, aqui em Natal, e ele, quando viu a foto do meu trio no cartão que eu entreguei para Atos, que foi quem me convidou, ele disse, eu vim aqui porque Deus me deu um sonho que um homem que mora em Natal ia me ajudar, e o homem é você. Eu ajudar um senador, ele disse, sim, você tem o que eu não tenho, um veículo para me falar para a multidão. Tem coragem de pegar seu carro para fazer o contrário do que se fazia? O que é o contrário? Ele disse, você não levava os jovens para as drogas, nós vamos tirar eles das drogas e levar para o reino de Deus. Pregando o evangelho nas ruas, tirando os jovens das drogas. E eu fui embora para o Espírito Santo. Olha o nome da cidade do homem, Vitória do Espírito Santo. Fui trabalhar 3 meses, fiquei 7. Eu ia ganhar X, ele me deu 10X. Aí meu quintal, que só tinha lixo, não tinha mais xodó, levaram tudo. Eu mandei limpar, depois dessa viagem de tiragem das drogas, fizemos um salão de recepções chamado Bougainville, que minha filha toma conta, virou empresária, e assim Deus me deu outro meio de vida, sem fazer escândalo, sem passar vergonha, sem embriaguez, sem prostituição, sem mentira, e a minha casa virou um lugar de oração, que foi lá que começou a Donep do capítulo com Juíno Engenheiro e Íbero, né? Na varanda da minha casa, tem uma varanda grande, nós ficamos alguns meses lá fazendo a Donep, que eu tinha conhecido com o Magno, e depois foi para um hotel, e de hoje eu nunca me larguei desse ministério abençoador como é a Donep. Você pode botar a primeira foto? Eu trouxe uma foto só para mostrar a minha família para vocês. Essa é minha linda Helena, que eu tanto falei, Helena. E aí, Helena tem 42 anos de casado, então estamos aprovados. E ela é mais crente do que eu, viu, pastor? Nossa, Helena é detalhista. Ela não chega atrasada, ela não escuta fofoca, ela não tem nada de coisa de igreja. Igreja que administra é o pastor e nós servimos o trabalho. Ponto. Nunca cobrei cantinho para viajar. Embora que quando eu chego em casa é mais do que se tivesse cobrado, porque as bênçãos do Senhor é que enriquece e não traz dores. Amém?
Quando eu cheguei em Boston, pela segunda vez, ou pela terceira, o pastor me chamou para me ficar lá tomando conta do Ministério da Família. E era tanto dinheiro, tanta coisa boa, carro do ano, carro. Aí eu disse, pastor, não vim aqui para isso, não. Eu sou só entregador da mensagem e vou me embora. Porque lá no Brasil tem muita gente morrendo, precisando da palavra de Deus. E meu último evento, em Mato Grosso, eu fiz uma marcha para Jesus assim, com 15 mil pessoas, todo mundo com aquele celular na rua. Quando eu fui guardar meu carro lá dentro, o Espírito Santo falou assim no meu coração: você não precisa mais dessa ferramenta para falar do meu nome. Porque ele sabia que ia dar escândalo. Quando eu fui embora de Mato Grosso, foi um bocado de pastor preso, pegando dinheiro de governo, que era país, que era para aquilo, que não pagou. E eu parei também de falar, porque o nome do Senhor é santo, é digno, né? E eu, como obreiro de Deus, eu tenho feito tudo que Deus tem me ensinado. Só não preguei direito a palavra, porque eu falei muito no meu testemunho. Mas continua a mesma coisa aqui, ó. A nossa missão continua sendo a mesma. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Nós somos a Bíblia que muitos não vão conseguir ler. Nós somos a diferença do mundo das trevas. E o Senhor tem dito, olha, andai na luz enquanto tem de luz, para que as trevas não vos apanhem. Porque quem anda nas trevas não sabe para onde vai. João 15, 22. Não fosse vós que me escolheste a mim, mas eu que escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis fruto, e que o vosso fruto permaneça. Bem? E Dona Helena está aqui comigo. Ela aqui nessa foto, ela era fonoaudióloga. Aí nós fizemos o salão, trabalhamos uns 8 anos. Ela disse, não nasci para isso não. Bota uma placa aqui de aluga-se e vende. A minha filha mais velha, que é engenheira civil, disse assim, mamãe, deixa comigo. Ela disse, bota uma placa aqui, aluga-se ou vende-se, que eu vou embora com seu pai morar em Foz do Iguaçu. Para quê? Eu fiz 10 vezes viagem para Foz do Iguaçu para pregar para casais. E ainda vi por causa da tríplice fronteira, que o adultério, a confusão era tão grande, que nós passamos a ser um remédio na igreja. E nós restauramos mais de 5 mil casais da igreja. Que Deus seja louvado. Porque do jeito que eu cheguei lá, com a malinha calado eu fui embora e está tudo certo. Deus seja glorificado, amém? Fui-me embora. Aí passou, pode ir. Passou que nós, muito tempo, ó, eita, as fotos estão muito encolhidas, né? É assim mesmo a configuração. Essa é minha filha Clara mais velha, Ellie a do meio e Anne a do meio. Pode passar. Uma atrás da outra agora, pode ir passando. Ellen é da aeronáutica, em Pirassununga, onde ela mora até hoje, pode passando. E ela, na aeronáutica, casou com outro queridão aqui, militar também, o Gabriel, nome de santo, que eu e a mãe estamos abençoando, e está grávida, por isso que a mãe não está aqui. Ontem foi o chá de revelação lá dele, lá, que ela vai ganhar bebê em novembro, e a mãe foi para não se sentir abandonada. Vai um pedaço para lá e fica um pedaço para cá. Pode ir, continuar. E ela, na aeronáutica também, ela é campeã mundial de pentatlo militar, ganhou 2 títulos mundial. Esse daqui foi aonde? Está aí o nome, é porque não dá para ver não, né? Está aí o nome que ela ganhou na China, na Alemanha, na Suíça, não sei para onde, e é um xodozinho. Vai passando. Aí ela foi aí é a Anne, que é da Marinha, que é a do meio, que toca o violoncelo, e disse, não quero tocar não, eu quero ser militar como seu pai queria que você fosse. Pode passar. Elas foram, honra meu pai. Aí ela sendo homenageada em Brasília, como a revelação do ano, no Dia da Mulher, esse ano, que ela foi homenageada pelo ministro da Aeronáutica, e ela foi lá receber essa comenda lá, e um troféu do Comitê Internacional do Esporte que ela faz parte. Pode passar. E aqui é Ana com seu marido, que também é oficial da Marinha, o Talmon, um menino de Deus, tudo crente, viu? São mais crentes pequenos, tudo crente, pode passar, e o pai e a mãe só babando. E aqui é Clara, a minha primogênita, que largou o trabalho de engenheira civil para ser empresária do Bougainville. Eu e a mamãe aqui comemorando uma festinha com ela, pode passar. E ela nos deu um filhinho que é Heitor, nosso primeiro neto, que completa a semana que vem 9 anos e vai indo, passar mais um pouquinho. Pode passar. Olha o Heitorzinho aí.
brincando com o chuchu dele. E aqui é a empresa que nós temos, que Clara é a proprietária, e a mãe só faz ficar gastando quando fica liso. Lá em Parnamirim está às suas ordens, viu? É uma bênção de Deus. Aqui nós fizemos muitos casamentos abençoados, recebemos muitas orações dentro desse salão, e continua, né? Porque é um lugar que foi Deus que me deu. Amém? E aí passa. E meus 2 netos e minha netinha, ó. Ela não é desse tamanho, não, é porque a foto está encolhendo, viu? Meus 2 netinhos, vem o terceiro neto, pode passar. E agora a doutora Helena está se formando na faculdade, nessa história de Foz do Iguaçu. Ela estudou 5 anos em Foz, 1 ano no Mato Grosso, 1 ano em São Paulo, e agora está em João Pessoa, terminando medicina no próximo semestre. E é a doutora Helena. Ela disse: já que Deus me salvou, eu agora vou salvar muitas vidas sendo médica. E está aí ela, e assim Jesus é o meu xodó e a minha filha serve ao Senhor. Passo mais uma. Aí está a tropa toda, ó. Os 2 genros, os netos e tal. Tem um terceiro genro que não estava nessa foto de Natal, de Ano Novo. Quando a gente chegou, ela foi pedida em noivado, está no outro relacionamento muito bom, com um homem muito crente, e completa a nossa família que serve ao Senhor em qualquer lugar do mundo. Passo mais uma. E aqui é o xodó que era do mundo, agora virou o xodó de Jesus. Nem o trio tenho mais. Deixei para trás em Mato Grosso e comprei uma linda casa em Parnamirim, onde eu venho terminar meus dias morando aqui pertinho. Bem, e falta mais o quê? O caminho da salvação. Para Deus nada é impossível. Jesus é o meu xodó. Para confirmar, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Amém? A palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante, cortante que qualquer faca de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, das medulas e juntas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Por isso que todo dia eu disse: Senhor, eu estou aguardando aquele dia que o Senhor vem buscar a sua igreja, o seu povo, né? Vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos tenho preparado. Amém.